Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Hobby RF Professor. Então, estou retomando aí com a gravação de videoaulas e eu vou continuar com o assunto que eu estava falando sobre Bácula. Então, eu fiz a introdução de como instalar o Bácula, como instalar o servidor ali, e agora a gente vai ver a parte de configuração de clientes, também veremos a parte de storage, a parte de armazenamento em nuvem. Então, essas nuances aí que eu quero ver no assunto Bácula, né? Então, antes de mais nada, não esquece aí de deixar o teu likezinho aí no vídeo para ele atingir o maior número de pessoas possíveis. Não esquece de seguir o nosso canal aí, comentar se achou legal, se não achou, qual é o assunto que você quer ver. Então pode fazer esse tipo de comentário aí para a gente poder continuar crescendo aí, né? Porque o objetivo é esse aí, né, pessoal? É a gente crescer o canal aí como um todo e compartilhar o conteúdo. Bom, o que eu trouxe para vocês aqui, tá? Eu estou aqui com a minha máquina virtual Windows Server, tá? Que é o meu DNS, o meu AD, né? É onde está configurado o Bácula, tá? Na verdade, onde está configurado o DNS do Bácula. E eu vou instalar um cliente nele. Por quê? Porque na aula anterior, deixa eu achar aqui, ó. Se vocês observarem, a gente não instalou cliente nenhum. A gente apenas tem o cliente do Bacula Server, tá? Então, eu vou instalar um cliente normal, como se fosse um cliente qualquer que você quer colocar para fazer backup. Então, vai ser aquele meu Windows Server, escolhi ele aleatoriamente, tá? Então, eu baixei o Bacula do site, o Bacula Win64, tá? Tá aqui o site do qual eu baixei, foi o bacula.org. Fui ali, baixei o Bacula versão 13 do 64 bits, tá bom? Então, eu vou instalá-lo. E aí, no momento de instalar aqui, esse Bacula installer que eu baixei, ele instala o server também, mas eu não quero o server. Eu quero o client como file service, tá? E quero o plugin de all drivers. Também poderia instalar o CDP, né? Mas o CDP eu não vou instalar porque eu vou comentar mais adiante com vocês o que é o CDP, que é a parte de backup contínuo, né? Vamos lá então, next, next. E aqui observem o seguinte, tá, pessoal? Nessa instalação, ele instala, cria um nome baseado no nome que você tem da máquina. Então, o meu servidor é wserver casa, e aí ele coloca um FD, tá? Que é de File Descriptor, tá? Então, esse FD, ele é muito importante, esse nome inteiro é muito importante para você usar ele lá dentro da configuração do Bacula, e eu já vou explicar por quê, tá bom? Então, observe isso aqui, tem essa chave aqui, ó, tá? Tem essa chave aqui que você pode copiar agora ou pode copiar depois, não importa agora, mas vai ser essa chave que a gente vai usar, tá? E aí aqui ele pergunta, qual é o director information, qual é o nome do meu director, né? Quem é o responsável pelo Bacula agora, tá? Se vocês se lembram, tá? O meu Bacula é o Bacula Server, tá? Então o director do Bacula atualmente é Bacula Server. Se vocês estão com dúvida, vocês podem vir na instalação de vocês, do Bacula aqui, por exemplo, e verificar aqui em Director, tá? Configure Director, vocês vão ver quem é, ó, Bacula Server-dir. Esse é o Director de vocês, tá? Então vocês podem vir aqui, colar aqui, ó, certo? E aí tem aqui a parte de monitor dele, né? Se vocês fossem utilizar a parte de monitor, que é aquele íconezinho que fica no canto ali, e a senha desse monitor. Install. Bom, enquanto ele instala, pessoal, uma coisa muito importante que eu queria explicar para vocês é o funcionamento dessas chaves, né? Como que funcionam essas chaves no Bacula. Então eu trouxe aqui a imagem do próprio manual do Bacula, tá? Para tentar deixar mais claro para vocês. Já tinha apresentado ela antes, mas eu vou trazer aqui, ó, para a gente entender melhor, tá? O Director, tá? Ele é o daemon, ele é a parte principal do Bacula, né? Então ele fica dentro do servidor lá onde está rodando o daemon do Bacula, tá? Então ali nele vai ficar armazenado o director e os clients, tá? Os clients que vão ser instalados aqui dentro da sua de todo o seu ambiente. Então, por exemplo, vou lá instalar um cliente Windows, tá? Lá naquele cliente Windows, que é esse caso aqui, ó, tá? Aqui onde está o verdinho. Então, se eu for... Deixa eu pegar essa imagem aqui, ó, copiar ela e colar lá no PowerPoint. Aqui, ó, que aí fica mais fácil que eu posso escrever em cima. Ó, então assim, ó, pessoal, só para vocês entenderem, tá? Aqui, por exemplo, tá? Quando
eu instalo o Bacula Client, por exemplo, no Windows, que nem eu instalei aqui, tá? Foi no Windows, tá? Ele cria um Bacula FD, certo? Ele pede o director, quem é o director, que é o cara responsável pelo meu Bacula, que nesse caso aqui é o fwdir, tá? E no meu caso lá é o Bacula Server, tá? E ele vai jogar esse Bacula Server que eu digitei aquela hora ali, aqui dentro. E aqui embaixo vai ter uma senha, essa senha é a senha do cliente. Por quê? Tá? Porque quando você estiver configurando o Bacula dentro do servidor, tá? Não no cliente, quando você estiver configurando ele dentro do servidor, você vai criar uma sessão client, tá? E aí nessa sessão client você vai colocar o nome que o cliente apareceu, que no meu caso foi wserver casa, e vai colocar qual é a senha daquele cliente que apareceu lá no início, que eu falei para vocês que a gente deveria ou copiar ou anotar, ou depois eu vou mostrar para vocês como pegar dentro do arquivo, tá? Então, essa senha que está dentro desse cliente tem que estar dentro do Bacula dir, tá? Dentro do servidor. E o nome do servidor tem que estar dentro do cliente. Então percebam que há esse cruzamento de informações aí para que a gente consiga fazer o Bacula funcionar. Isso é muito importante para a gente entender pelo seguinte, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui de novo para vocês entenderem aqui, ó. Vou apagar aqui. Observem o seguinte, tá? Todos os arquivos que a gente tem, por exemplo, a gente tem o Bacula SD, tem o Bacula FD, tá? Tem o bconsole, certo? Todos eles têm o nome do servidor, tá? Então, aqui está o nome do servidor, certo? Esse nome do servidor, ele é inserido dentro dos arquivos, tá? Ao qual ele vai tentar se conectar. Então, se ele for tentar se conectar a um cliente, esse nome de servidor tem que estar lá dentro. Porém, a senha do cliente, quando você instalou, tem que ser jogada para dentro desse arquivo, para que esse arquivo saiba a senha para conectar no cliente. Para que esse arquivo, por exemplo, do storage aqui, ó, ele vai ter uma senha, e essa senha foi daqui para cá, ou seja, ela estava no storage, ela veio para cá, a gente salvou ela aqui, para que quando o director tentar conectar no storage, ele vai usar essa senha, que foi a senha que foi criada lá no storage. Da mesma forma no bconsole. Isso é só para elucidar para vocês como que acontece essa informação, essa troca de informação do Bacula aí entre os clientes e o servidor, tá? Então eu vou voltar lá pro ambiente que a gente estava instalando. E quando você instala, tá? Ele cria esse Edit Client Configuration aqui, ó. Esse Edit Client Configuration, ele tem as seguintes informações, tá? Ele tem o daemon, que vai estar rodando local na máquina ali, com o nome do daemon do Bacula, ou seja, wserver casa-fd, ou seja, é onde que ele vai estar, o serviço que ele vai estar subindo e a porta que ele vai estar escutando, 9102, certo? E aqui embaixo tem a informação do director, né? Esse director é o nosso servidor do Bacula, ou seja, quem é o director do ambiente todo é o Bacula Server, ou seja, esse cara que vai conectar, só que ele precisa ter esta senha aqui para conectar neste cliente. Esta senha que a gente precisa, né, copiar ela daqui e colocar lá dentro do Bacula, tá? Então, como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai para o ambiente web, e no ambiente web, a gente vai vir em Clients. Aqui em Clients, a gente tem o nosso Bacula Server FD, ou seja, a parte de backup do nosso Bacula, do nosso servidor Bacula, né? Ou seja, o nosso Bacula trabalhando como um cliente dele mesmo. É porque ele precisa ser backupeado também. Então, eu vou pegar este cliente, tá? E vou dar uma analisada antes, tá? Olha só, tem a configuração do cliente aqui, de que maneira que esse cliente está configurado, tá? Então ele tem uma senha específica para esse cliente. Como que eu posso adicionar um cliente novo que eu acabei de instalar? Eu vou em Clients, vou adicionar um cliente novo, vou copiar uma configuração, vou copiar do Bacula Server. Por que copiar? Porque na cópia eu vou manter o mesmo padrão de catálogo, ou seja, todo o nosso backup ele é armazenado dentro de um catálogo, e esse catálogo vai nos possibilitar a recuperação, porque é ele que vai dizer onde é que a imagem daquele backup está, então é o catálogo que mantém isso. Tá? Ele traz mais informações como porta, maneiras de comunicação, se tem auto-pruning, se não tem, quantos dias de retenção, tudo isso ele mantém, tá?
Então é importante você já copiar porque isso facilita um monte, tá? Então aqui, né, qual é o nome do cliente que eu vou colocar para esse cliente que eu copiei, né? É w server casa-fd, porque é o nome que está lá dentro do cliente. Então tem que manter o mesmo nome. Qual é o endereço desse cliente, né? É wserver casa.treinamento.local. Esse é o nome qualificado do cliente, tá? E lembrando que aqui eu estou usando o DNS, então eu dependo do DNS. E aqui tem a senha, que é a mesma senha do Bacula Server FD. Só que essa senha não vai funcionar, eu tenho que pegar aí, apagar ela e colocar a senha que eu copiei lá do cliente, aquela senha que estava no cliente lá, né? Aí o resto aqui eu posso manter a mesma coisa, dou um create. Ao dar create, ele vai adicionar o cliente aqui, tá? E eu posso dar um details aqui. E aqui em details, status cliente. Esse status cliente, ele vai conectar na porta 9102. E se a porta 9102 estiver inacessível, vai dar erro. E como esse servidor ele é um servidor Windows, ele está com o Firewall ativado. Então a gente vai precisar habilitar essa porta. Então eu vou lá no Windows e digito Firewall, tá? E aqui em Firewall eu vou em Advanced Settings, abrir o Firewall lá, eu vou colocar em Inbound e vou adicionar uma nova regra. Aqui a nova regra vai ser porta, tá? Vai ser TCP, vai ser a porta 9102. Aceitar conexão e vou colocar Bacula. Porque ele não criou essa porta, né? Então, após criar essa porta, deu erro aqui, né, pessoal? Porque ele estava tentando conectar e eu não tinha a porta ainda. Eu vou clicar em status cliente e ele tem que conectar lá no Bacula e trazer a informação. Percebam que ele traz a informação de um Linux Cross Compile Windows 64, tá? Então ele traz o símbolo do Windows, ou seja, ele conseguiu conectar na máquina, trazer a informação para a gente poder dar continuidade nessa configuração do cliente. Então o cliente já tem o agente instalado, possibilitando eu fazer backup dessa máquina, né? Para fazer backup, eu preciso gerar um file set, ou seja, um agrupamento de arquivos que eu quero fazer backup dessa máquina, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Vou em File Sets, e aqui em File Sets, percebam que tem o File Set Catálogo, ou seja, o backup do catálogo do Bacula que tem que ocorrer, tá? E o Full Set para o Bacula Server também, né? Então, uma configuração de Bacula ali que fala os arquivos que tem que ser copiados do Bacula para a gente ter o nosso DR, né? O nosso Disaster Recover funcionando, tá? Isso a gente vai ver posteriormente. Então, adiciona um file set. Aqui eu tenho duas opções de file set, né? Então, como eu disse, tem o catálogo, que aí ele vai trazer uma maneira ali, e tem o full set, que é outra maneira ali. Eu não vou querer nenhuma das duas, tá? Eu vou adicionar um novo, então eu vou em file set, vou adicionar um novo. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, Windows Server, tá? Windows Server. E aí ele tem aqui Enable VSS e Enable Snapshot, né? Se eu fosse fazer snapshot. Então eu mando criar. Por que eu mando criar? Porque ele vai criar primeiro para eu depois associar as pastas, enfim, as informações que eu preciso relacionado a esse Windows Server que eu estarei criando, tá? Beleza. Deixa ele aparecer aqui. Beleza, apareceu aqui, então vou em detalhes. Aqui no detalhes, tá, pessoal, eu venho em Add, e aí eu tenho a opção aqui, Include Block, né? Então eu consigo incluir um bloco ali, né, de informação que eu quero adicionar. E aqui nesse primeiro bloco que eu incluí, certo? Eu vou adicionar uma informação. E aí é que eu digo, se eu quero adicionar um single file, ou seja, um único arquivo, um directory, um diretório, né? Ou adicionar files, ou seja, arquivos, né, pela navegação, ou opções, ou adicionar plugin. Tá? Então, aqui são as opções que eu tenho, né, que eu posso estar trabalhando. Então, beleza, né? Lembrando que para adicionar isso aqui, eu preciso estar com a máquina funcionando, a máquina Windows ali conectada com o plugin, com o agente instalado. Aí eu vou em Single File Director, por exemplo, né? E aí eu consigo adicionar um arquivo específico que eu souber já, né? Mas beleza, não sei o arquivo. Então eu vou em Add, Files by Browser, e aí aqui aparece a parte de navegação, onde eu vou escolher o cliente que eu quero navegar no server casa, e ele vai me trazer o C da máquina, né? Ou o D, enfim, qual for o diretório que eu quiser. E aí eu vou escolher aqui, por exemplo, eu quero backupear esse arquivo desktop.ini. Eu coloco include e ele vai backupear o cara aqui. Eu poderia backupear a pasta inteira default, por exemplo,
né? Então eu posso ir ali e colocar a pasta inteira default, que ele vai fazer backup da pasta inteira. Então existe a possibilidade de eu fazer as informações conforme a minha necessidade, incluir, excluir, escolher o diretório que eu quero fazer um backup, por exemplo, mais o arquivo user data que include. Aí eu posso fazer backup desses arquivos aqui tranquilamente. Coloco apply selection e eles vão aparecer aqui, ó, como um arquivo selecionado. Vou adicionar uma pasta aqui também para ficar claro, né? Aqui, vamos achar uma pasta aqui. Vamos em, por exemplo, vou backupear a pasta download, então eu coloco aqui include direto, tá? E aí a pasta download desapareceu aqui e eu dou um apply e aí aparece a pasta inteira aqui para ser backupeada. Então vamos salvar. Esse é o file set, ou seja, primeiro eu instalei o agente na máquina, coloquei o agente lá, peguei a chave, joguei a chave para dentro do Bacula Director, né? Eu vou mostrar para vocês depois o arquivo ali, tá? Depois disso eu já tenho acesso à máquina, porque daí está havendo a comunicação entre o Director e o agente, né? Aí eu consigo explorar os arquivos lá dentro. Conseguindo explorar, eu seleciono os arquivos que eu quero fazer backup, salvo, e eu tenho uma seleção de arquivos pronta para ser backupeada. Qual que é o próximo passo para eu conseguir fazer o backup agora? Eu tenho a opção de jobs aqui. Então eu tenho que programar um job, né? Para programar um job eu tenho que ter uma schedule, tá? Então, aqui no Bacula a gente tem schedules padrão, tá? Que schedules são essas? São a weekly cycle, ou seja, um ciclo semanal ali. A gente pode depois apagar isso aqui, fazer a criação de um novo e tal. E tem a Weekly Cycle After Backup, ou seja, esse aqui também é um outro tipo de backup que está, um outro tipo de schedule, né, que está programado para trabalhar com a parte de catálogo. Mas eu não vou usar nenhum desses, eu vou criar um novo schedule, né, não vou usar nenhum de modelo aqui, vou colocar assim, por exemplo, vamos colocar semanal e diário. Então aqui eu coloquei semanal diário, né? E aí eu preciso escolher qual é o nível, né? Eu tenho full, incremental e diferencial, tá? Que a gente vai olhar por agora, que são os backups básicos, tá? Então eu posso dizer assim, ó, que vai acontecer semanalmente, todo domingo, tá? Vai ser à meia-noite, vai ser um backup full, certo? Qual é o pool, né? Qual é o pool que ele vai estar utilizando? Como a gente não chegou nessa parte de pool ainda, vamos utilizar o pool file, tá? Qual é a storage? Também não chegamos nessa parte, deixa file também, tá? Mensagens a gente deixa standard, next pool a gente não precisa preencher, diferenciar o pool a gente não precisa, incrementar o pool a gente não precisa, priority não precisa, essas informações não precisam para que o backup ocorra, elas vêm aqui porque eles trazem mais informações que o necessário, tá? Certo? Então a gente vai fazer um full, vai adicionar aqui uma nova característica e a gente vai dizer que diariamente à meia-noite vai ocorrer um incremental ou diferencial. Bom, aí busca na internet ali, ó, o que é incremental, o que é diferencial. Vamos ver aqui um artigo bom aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Esse artigo aqui. Olha só, diferencial. O diferencial é um backup que pega todos os dados, todos os arquivos alterados desde o último backup completo. Então ele vai lá, ele olha o teu backup full é no domingo. Aí ele olha na segunda os arquivos que foram alterados e faz um diferencial. Ele olha na terça os arquivos que foram alterados na terça, relacionado, até terça na verdade, relacionado ao domingo e faz outro diferencial. Por isso que ele tem esse crescimento aqui, ó, chega na sexta-feira ele está com um arquivo grande, né, relacionado ao full, tá? O porquê que o diferencial é interessante? Porque o diferencial para fazer o restore tu precisa do full e do diferencial que tu quer fazer o restore. Já no incremental, o incremental ele é diferente. O incremental ele olha sempre a diferença entre o backup que foi realizado anteriormente, seja ele um full, seja ele um diferencial. Então ele sempre vai analisar essa informação, a informação do último backup que foi realizado, tá? Não importando se é um backup full ou se é um backup diferencial ou incremental. Este backup ele é meio arriscado, por quê? Porque tu precisa ter todos os outros backups que ocorreram antes até você chegar no full, certo? Mas ele tem a vantagem de ocupar menos espaço porque ele vai pegando fatias somente. Então fica ao teu critério aí, né? Tem o diferencial e o incremental. Vamos usar o diferencial aqui,
certo? Qual é o pool, né? File, storage file, message standard, e aí o resto não precisa. Certo? Feito isso aqui, eu tenho dois tipos de agendamento, né? Para semanal e diário. Dou um create. Então tá ali, ó, semanal e diário. Agora eu preciso ir em jobs e criar um job para que eu possa usar esse job para executar uma ação em cima daquele file set que a gente pegou, né? Então eu venho em jobs, né, pessoal? Vou adicionar um novo job. E aí eu vou colocar aqui o que eu preciso de job. Você pode pegar aqui, por exemplo, o Bacula, o Backup Client, tá? Que é um exemplo de backup que está funcionando. Você pode colocar ele aqui como modelo, apenas como modelo, e aí você coloca ali, né, wserver, né, que vai ser o backup do wserver, certo? Qual é o tipo desse backup? É um backup. Qual é o nível, né? Ah, ele é incremental, é diferencial? Não sei porque isso vai ser determinado pelo schedule. Mas o cliente eu preciso determinar, o file set eu preciso determinar, que é o Windows Server, o pool eu preciso determinar, vai ser file, o storage é file 1, o messenger é standard, tá? E o schedule, qual é o schedule? É semanal diário. Então isso eu preciso determinar para que o backup ocorra, né, adequadamente. Então dou um create e aí acabou de criar um job para esse backup que vai executar aquele horário que a gente combinou ali, que era meia-noite. Então clicando em detalhes aqui, eu consigo dar um run aqui. E aí, quando eu dou um run, espera um pouquinho, ele aparece as opções já preenchidas e eu posso alterar. Eu quero um full, começar sempre pelo um full, por exemplo, né? E aí aqui tem o wserver FD, o wserver file e aqui os armazenamentos, que é tudo isso a gente vai ver a parte de armazenamentos depois, tá? Então eu dou um run e aí a gente espera ele executar o backup aqui, ó. Ele vai dar o log na tela, ele vai trazer as informações de log, tá? Ele está acessando o servidor lá, se o servidor não desligou. Deixa eu ver. Não, tá ligadinho. Se você vier em dashboard aqui, ó, você consegue acompanhar que ele tem um job executando. Em job history também é possível verificar que existe um job executando, tá? E aí vamos ver se vai dar algum erro aqui. Se der algum erro aqui, a gente já trata. Então, beleza, olha só, ele está executando, trouxe as informações ali. E aí algumas informações a gente precisa prestar atenção aqui, né? O que ele está fazendo, tá? Ele está salvando dentro de um volume 001, que foi um volume que ele criou, tá? Relacionado a um device file CHGR1 ali, tá? Que está salvando dentro do /tmp. Por que eu falei disso aqui? Porque isso aqui são storages que já existem dentro do Bacula aqui no momento que a gente criou. Mas não é isso que a gente quer, porque a gente não sabe para onde está indo o nosso dado nesse momento que a gente está gravando. Então isso é que a gente vai ter que trabalhar na aula de storage, onde a gente vai ver como armazenar. Mas, para vocês já irem ficando com essa pulguinha da parte de armazenamento, tá? Observem o seguinte, tá, pessoal? A gente tem o storage, certo? Que é o local onde a gente vai armazenar, e aí tem o storage aqui, ó, file 1, file 2, tá? Nós temos o pool é um agrupamento de itens que vão armazenar, porque o Bacula entende tudo como se fosse fitas. Então, por exemplo, eu tenho um pool chamado file e dentro desse pool tem diversos volumes, como se fossem diversas fitas ali dentro, tá? Então ele secciona isso em pedaços, né? A gente tem aqui o volume, que aí tem o volume 01, que foi o cara que acabou de ser criado, né? Que está associado àquele file 1. Então, a gente tem que entender que a gente vai ter o pool, vai ter aquele monte de volume que vai corresponder àquele aquele pool, né? E aquele pool ele vai estar salvando dentro de um armazenamento, tá? Dentro do armazenamento físico. Por que eu falei isso? Porque eu quero mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu entrar aqui no meu put. Lembrando que eu estou usando o root, tá? Não é ideal, mas eu estou usando o root, certo? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Lá dentro do cd barra usr, opt Bacula etc, estão os arquivos de configuração do Bacula, que é o Bacula dir, que é onde está rodando o director dele, o Bacula fd, que é o Bacula como cliente, então o fd, o Bacula sd, que é o servidor do Bacula como um storage daemon, né, e o bconsole, tá? Vamos analisar o Bacula dir. O Bacula dir, se vocês observarem, ele tem um director, tá? Certo? Ele tem essa senha desse director e ele tem um cliente, tá? Esse cliente é o Bacula,
tá? O próprio servidor. Então observe ali, ó, qual é o nome do cliente? É Bacula FD, que corresponde ao arquivo FD, que é a parte de cliente dele. Então o Bacula também é cliente dele mesmo. Então ele tem uma senha para esse cliente, que observem, não é a mesma senha que está ali. Essa senha está dentro do arquivo FD, assim como no Windows estava dentro do FD. E aqui está o outro cliente que a gente acabou de criar. Então o outro cliente é o wserver casa FD, o endereço dele é este aqui, certo? A porta que ele vai conectar é essa e a senha que está lá dentro do Windows é essa aqui, certo? E aí tem aqui as partes de retenção e tal que a gente vai ver depois. Descendo mais um pouco, a gente tem os jobs dentro do arquivo directory ainda, né? Então tem o job, que é o backup de catálogo, que a gente vai ter que dar uma atenção depois, né, para fazer o DR, né? Mas o backup de catálogo ele tem algumas informações a mais, ele faz a gravação do bootstrap, ele tem um script que ele roda antes do backup, ele tem um script que ele roda depois do backup, tá? E ele tem uma prioridade diferenciada porque ele é o backup do catálogo, diria o backup mais importante do seu sistema, né? Então aí ele tem aqui a parte de backup do cliente Bacula. Tem um job de restore aqui de exemplo também. E aqui mais para baixo ele tem o storage, né? Então lembrando que aquela informaçãozinha que a gente tinha lá no arquivo, aqui ó, onde informação do storage fica dentro do directory, informação do cliente fica dentro do directory. Então a gente tem aqui ó, storage. O storage file 2, tá? Ele é conectado no SD port 9103, ou seja, no arquivo bacula-sd, tá? Quem é o cara que está armazenando é o Bacula Server. Qual é a chave dele? Essa aqui. Qual é o device que ele está utilizando? File CHGR2, tá? E aí tem aqui algumas outras informações que depois a gente vai ver que são padrões, tá? Depois aqui embaixo a gente tem a parte de catálogo e enfim, outras configurações. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que se eu entrar no Bacula SD, eu vou ver o storage. Tá? Então tá lá o Bacula dir, né? Aqui a senha do director do storage, tá? Essa senha tá lá dentro do arquivo do director, tá? E aí tá os storages aqui, ó. E se eu vier em device, eu vou procurar por aquele file chgr1 ou gr2, tá? Vocês vão observar que ele salva no /tmp, certo? Então você está salvando dentro do disco do sistema operacional da máquina que é o servidor, né? Não que isso esteja errado, mas você não deve salvar no mesmo disco. Você tem que ter espaços para armazenar dados. Não pode armazenar na mesma unidade de disco do Bacula, certo? Então o ideal é que a gente vai ver na aula que vem, a gente coloque um espaço de um storage dentro do Bacula, né? E esse espaço de storage a gente usa como armazenamento das imagens, dos arquivos. E o catálogo vai saber onde está cada uma daquelas imagens ali. Essa é a ideia. Então, olha, observem que todos os files CHGR aqui, ó, salvam no /tmp, que não serve de nada para nós, tá? É só um exemplo, certo? Então, isso que a gente vai ter que ver na aula que vem, certo? Na aula que vem a gente vai ver sobre a parte de storage. Feito, pessoal, por hoje é isso. Não esqueçam de deixar seu like, curtir aí, dizer aí se vocês querem ver a parte de storage, a parte de cloud, na parte de Bacula ali, né, de armazenamento, e esperem pela próxima aula. Compartilhe esse vídeo aí com o pessoal aí que vocês quiserem aí para divulgar o canal aí, para conseguir aumentar a audiência do canal aí. Obrigado, pessoal. Então, até a próxima aula que vai ser ou de storage ou de S3, tá bom?